Bom dia, amados irmãos e irmãs, a todos vocês que têm acompanhado os nossos estudos dos evangelhos, em especial do Evangelho de Mateus. Eu espero que vocês tiveram uma boa semana, que estejam bem, que em todas as áreas da vida de vocês, às vezes é na área financeira, na área sentimental, em especial na vida espiritual. Eu espero que vocês todos estejam bem. É muito bom nós novamente estarmos juntos para continuarmos estudando e aprendendo a palavra de Deus. Antes, eu quero orar com vocês. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós aqui neste momento juntos queremos agradecer a Ti por mais essa oportunidade que Tu nos concedes de estudarmos a Tua Santa Palavra. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a toda a situação que nós estamos vivendo, a Tua Palavra é viva e eficaz e ela continua sendo estudada, meditada por cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco nesse estudo, abençoando as nossas vidas, abençoando aos meus irmãos, todos quanto estaremos participando deste momento de estudo. Eu quero mais uma vez entregar minha vida no Teu altar para ser apenas um instrumento do Senhor, para compartilhar da Tua palavra aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu quero compartilhar com os meus irmãos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e no conhecimento da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a vida e os lares dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas e eu participo na Escola Bíblica Dominical como professora da classe Boas Novas. E nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós estaremos dando continuidade a partir do versículo 14. Vamos ver se a gente chega no final, né? Do Evangelho do capítulo 9 de Mateus. Nós já estudamos logo no início de que João Batista, ele veio, o precursor do Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer a memória do povo que estava ali bastante esquecida sobre a vida de Jesus, a vinda do Messias, e ali ele começou então a pregar o evangelho do arrependimento e ele começou a batizar também. E ali, batizando pessoas, ele formou um grupo de discípulos. Creio que vocês já leram na Bíblia, que a Bíblia fala sobre os discípulos de João. Só que esses discípulos de João, parece que eles tinham assim, uma certa dificuldade e, dependendo da situação, eles criavam problemas com os discípulos de Jesus, aqueles discípulos que Jesus escolheu para serem então seus sucessores. Por exemplo, se você ler lá em João 3, versículos de 22 a 26, nós lemos que João estava batizando e que Jesus batizava. Aliás, na verdade, Jesus não batizava. Se vocês lerem em João, capítulo 4, versículo 2, vocês vão ver que Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos, aqueles que ele havia escolhido para ser os seus amigos, seus companheiros ali, para ensinar e doutrinar sobre a nova legislação, a nova lei, a lei da graça que Cristo então veio trazer. Então tinha os discípulos de Jesus e tinha os discípulos de João, que eles de certa forma criavam ali uma confusão com os discípulos de Jesus. Aqui em Mateus 9, versículo 14, se vocês perceberem, a confusão foi com relação ao jejum. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam e os discípulos de João jejuavam? João, possivelmente, quando ele veio ali ensinando os seus discípulos, ele ensinou também a lei de Moisés, pois quando João veio, era a lei de Moisés de fato que vigorava. E lá no Antigo Testamento, creio que vocês já leram, que o povo, eles jejuavam com uma prática de exercício assim religioso, para praticar praticamente a lei.
E o motivo deles jejuarem era, por exemplo, quando eles estavam em profunda tristeza, ou então quando eles estavam passando por algum problema, alguma dificuldade, eles convocavam o povo para jejuar. Por exemplo, creio que vocês já estudaram, já sabem a história de Esther, que quando o seu povo estava para ser exterminado, a rainha Esther, convocou um jejum com todos os judeus, porque eles estavam profundamente tristes, porque o seu povo seria exterminado. Então, Esther convocou um jejum. Nós vemos também lá em Neemias, capítulo 1, quando Neemias voltou, ele estava também em profunda tristeza. Ele jejuou, ele convocou também um jejum. Então, o jejum lá no Velho Testamento, ele fazia parte do ritual judaico. E aí então, os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Vieram os discípulos de João e perguntaram: por que os seus discípulos não jejuam, se é necessário jejuar? Então Jesus responde com uma outra pergunta. Ele fala assim no versículo 15: os convidados para um casamento ficam tristes enquanto o noivo está ali na festa, está junto? Não, o noivo não fica triste. Ele quer se alegrar enquanto a festa está ali continuando. Os seus amigos, os parentes estão todos juntos, comendo, conversando. Hoje a gente tem até o corte da gravata, né? Enquanto não corta a gravata ali, enquanto os convidados estão ali, o noivo, ele não fica triste. Mas quando o noivo, ou o casal, né, o noivo e a noiva, eles vão embora, então acaba a festa. Um vai saindo, outro vai saindo, às vezes até os convidados saem primeiro, então acaba a festa. Mas Jesus contou isso para dizer que ele era o noivo. E os seus discípulos, eles eram seus amigos, os seus companheiros. Enquanto Jesus estava ali no mundo, estava ali com os seus discípulos, não haveria necessidade dos seus discípulos fazerem o jejum. Eles teriam muitas ocasiões para jejuar. Agora, Jesus estava ali, enquanto ele estava ali, nós sempre temos dito que os fariseus e os escribas traziam doutrinas falsas, doutrinas diferentes, doutrinas do Velho Testamento, querendo implantar no novo sistema que Jesus veio implantar, que é então o sistema de pela graça, pela vontade, pela bondade de Deus. E os fariseus queriam incluir isso. Então Jesus disse: enquanto eu estou aqui, calma, fiquem tranquilos, porque o noivo ainda está aqui. E então Jesus, ele segurava ali tudo o que acontecia, e ele era o rei, ele era o Messias, e ele estava ali. Para esclarecer então essa ilustração que Jesus falou do noivo, ele faz duas ilustrações. A primeira está no versículo 16, e está escrito ali: ninguém põe remendo em pano novo em vestido velho, porque o novo não vai condizer com o velho e irá rasgá-lo, e a rotura será maior. Nessa primeira ilustração, Jesus estava comparando a velha dispensação, ou seja, a lei lá do Antigo Testamento, com vestes velhas, que se rompiam facilmente. Deus, porém, ele nunca planejou um cristianismo remendado pelo judaísmo. É um cristianismo implantado na pessoa de Jesus Cristo. Agora, era uma nova dispensação, era a dispensação da graça, não mais pelos rituais judaicos, não mais pela lei, a observância da lei. Sim, a lei precisa ser obedecida, mas a graça é maior que a lei, pois ela está baseada na misericórdia e no amor de Deus para com o homem, para com a criatura humana. A segunda ilustração está no versículo 17, e Jesus fala assim para os seus discípulos e para a multidão que o acompanhava: nem se coloca vinho novo em odres velhos,
Os odres, eles eram feitos de couro de animais, de peles de animal, e eles se esticavam, mas com o passar do tempo, eles ficavam rígidos e perdia a elasticidade e se rompiam facilmente. Assim, com a fermentação do vinho, os odres velhos, eles se romperiam e o vinho então se derramaria, se perderia. Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos que o vinho novo tipificava a fé cristã, a fé em Jesus Cristo e a alegria em estar com Cristo pelo poder da fé, estar numa nova posição em Cristo. Nós já comentamos, já estudamos que quando nós recebemos Cristo em nossa vida, nós mudamos de posição. Nós estávamos numa posição de pecador, nós estávamos ali nas trevas. Jesus Cristo, com seu poder, pela fé nele, ele nos transporta para o reino eterno do seu amor, para uma nova posição, a posição em Cristo Jesus. O vinho velho, ele tipificava a escravidão da lei aos rituais dos judeus, como falamos. E o triste jejum, que tanto judeu quanto fariseu praticavam como mera formalidade, tudo isso então era parte do pano velho, da velha lei lá do Velho Testamento. Infelizmente, desde a implantação da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, o cristianismo tem sofrido esses ataques de pregadores falsos, de líderes religiosos, muitas vezes falsos, que tratam ou tentam distorcer a palavra viva e eficaz de Deus. Sempre procuravam misturar, os fariseus e os escribas procuravam misturar o legalismo, ou seja, o judaísmo, com o cristianismo. A lei com a graça não combina, como nós já falamos. Hoje nós percebemos que ainda existe uma mistura. Diversas comunidades evangélicas que se reúnem, hoje ainda está um pouco difícil, porque muitos templos não podem se reunir, não estão abertos, mas a gente ouve estas comunicações por meio da nossa tecnologia hoje, muitos rituais que pregam-se, por exemplo, a guarda do sábado, a expulsão de demônios, a curas, a prosperidade, a liberdade de expressão. Isso está na moda agora e muitas comunidades evangélicas também pregam isso, sobre a expressão de liberdade, óleos do santo para unção e tantas outras formas que eu creio que vocês conhecem, vocês ouvem por meio das nossas comunicações hoje. São arranjos humanos para se cultuar a Deus. E tudo isso faz parte do velho vinho, dos odres velhos. Mas o vinho novo, ele representa o cristianismo puro, real, sem costuras, sem rituais, que apresenta Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que veio para ser imolado, para perdoar os nossos pecados. É isso que a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo precisa pregar e viver. Por isso Jesus instrui ali seus discípulos. Em Lucas 5:39 nós lemos: ninguém, tendo bebido o velho vinho, quer o novo, porque diz, o velho é bom. É bom porque muitas vezes, para nós mudarmos alguma coisa, nós precisamos fazer um exercício. Então, para mudar do vinho velho para o vinho novo, era necessário exercitar também. E Jesus, ele ensina que isso não é muito fácil, realmente, o homem mudar, abandonar as coisas velhas, o pecado que ele traz sobre a sua vida. Para os fariseus, os escribas, abandonar as ordenanças da lei, os rituais, para alcançar, então, obter novas coisas, seria melhor talvez continuar com o velho vinho. O velho vinho seria bom para eles. Era isso então que João Batista, os fariseus, eles estavam fazendo. Eles não queriam abandonar o judaísmo e viver o cristianismo.
queria viver os dois juntos, como nós falamos, não é possível viver os dois juntos. Por isso, eles indagaram a Jesus, por que os seus discípulos não jejuam e os discípulos de João jejuam? Tudo tem tempo determinado por Deus. Quando o noivo for embora, eles vão jejuar. Isso, hoje nós não temos o noivo. O noivo foi embora, foi preparar lugar para os seus filhos, para aqueles que pertencem ao seu reino. Hoje nós podemos jejuar diante de uma crise, diante de um problema, seja ele espiritual ou seja ele material. Muitas vezes nós precisamos e podemos, devemos jejuar, porque nós precisamos estar sempre mais perto de Jesus e sempre estar com o noivo. Dos versículos 18 até o versículo 26, nós vamos ver o poder para curar o incurável e ressuscitar os mortos. Nesses versículos nós vamos estudar duas parábolas, duas histórias, vamos assim dizer, muito conhecidas, sobre a filha de Jairo e a mulher que sofria de hemorragia. Conforme a narrativa dos três evangelistas, quando Jesus acabou de ensinar sobre a mistura que o povo estava fazendo ali, da lei com a graça, do velho vinho com o novo vinho, ele entrou num barco novamente e passou para o outro lado do mar. E ali a multidão já estava esperando Jesus. E ele foi interrompido então por um chefe da sinagoga, chamado Jairo, que se ajoelhou diante de Jesus e suplicou por sua filhinha que estava nas últimas, praticamente morrendo. Era uma situação excepcional. Um líder religioso e judaico procurar a ajuda de Jesus, que Jesus fosse em sua casa para impor a mão sobre a sua filha que estava morrendo. O mestre não atendeu de imediato, pois para ele não era ainda bem o tempo, não era a hora certa. Nós temos a nossa hora, mas Deus, Jesus, ele tem a hora dele. Por outro lado, Jesus não podia ir rápido porque a multidão ali aglomerada, naquela época podia fazer aglomeração, né? De certa forma, a multidão impedia a ida de Jesus de imediato ali na casa de Jairo. Ele não tinha como seguir rápido e também, e principalmente porque ele foi interrompido por uma mulher que veio, que há 12 anos sofria desta hemorragia. Nesse tempo, enquanto Jesus estava parado ali para curar a mulher, mais para frente nós vamos voltar a falar da mulher. Agora nós vamos falar primeiro da filha de Jairo. Depois a gente fala da mulher com o fluxo de sangue. Nesse meio de tempo, Jairo se aproxima também ali de Jesus com a sua filhinha adolescente de 12 anos. E os servos de Jairo então foram até Jairo e falaram: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Lucas 8,49, vocês podem ler isso. Aí então Jairo ali estava por perto de Jesus e Jesus ouviu essa informação que a filha de Jairo havia morrido. E então Jesus, com palavras de conforto, de encorajamento a Jairo, ele disse a Jairo: não temas, crê somente e será salva. Lucas 8,50. E Jesus foi então para a casa de Jairo e com ele foram Pedro, Tiago e João, as três colunas da igreja que Paulo declara lá em Gálatas 2:9, que andaram com Jesus, os quais também Jesus levou a um alto monte e diante deles se transfigurou. E o seu rosto, o rosto de Jesus, resplandeceu como o sol. Foi um momento ímpar para esses três discípulos de Jesus que sempre acompanhavam, que Jesus andava com eles. Um outro momento que Jesus também esteve com esses três homens, três discípulos, foi lá no Getsêmani, quando Jesus passou por a maior agonia da sua vida, ali no Getsêmani. Ele levou esses três apóstolos e ali
Jesus se desabafou, Jesus se abriu com eles. Jesus disse que a alma dele estava profundamente triste. Isso normalmente você faz com um amigo. Então esses 3 discípulos eram verdadeiros amigos de Jesus. E tantas outras ocasiões que esses 3 apóstolos eles andavam com Jesus. Em Lucas 51, voltando então para a história da menina, quando todo mundo estava ali chorando, planteando, desesperado, Jesus ele não deixou ninguém entrar ali. Todo mundo estava tristes, abatidos, né? E Jesus então ele não deixou ninguém entrar aonde a menina estava, a não ser os 3 amigos, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Os demais ficaram do lado de fora. E Mateus, os evangelistas, dizem que aqueles que ficaram ali do lado de fora, eles estavam rindo do mestre, porque o mestre disse que a menina não estava morta, mas a menina estava dormindo. E quando a informação que todos tinham é que a menina havia morrido. Jesus entra então até onde a menina está, com o pai da menina, a mãe e os seus 3 amigos, seus 3 discípulos. E ali, com esses 3 apóstolos, lembra que nós lá no princípio falamos que Jesus escolheu os 12 discípulos para andarem, para acompanharem ele, em especial esses 3 discípulos, para verem, ouvirem, presenciarem tudo quanto ele estava fazendo, porque quando o noivo fosse retirado, eles precisavam realizar a obra que o Senhor veio para realizar. Então ali, diante destas testemunhas, diante desses 3 homens, seus amigos e discípulos, ele ordena a menina, menina, levanta-te. E o espírito voltou e ela imediatamente se levantou. Jesus, ele continua, concluindo então esses ensinos aos seus 3 discípulos. E quais as lições que nós podemos aprender dessa história dessa menina? Primeiro, o poder de Jesus sobre a morte e sobre a ressurreição. Mas como? Se o próprio Jesus declarou que a menina não havia morrido, mas que ela dormia. Vários comentários existem a respeito desta situação, deste caso. Uns dizem que a menina estava em coma ou num profundo sono, como desmaiada, porque o próprio Jesus, que conhece tudo, ele disse que ela não estava morta. E lá, em Lucas 4, 48 e 50, Jesus fala para a mulher hemorrágica: filha, a tua fé te salvou. E para a menina, Jesus fala ao pai dela, usando essa mesma expressão: não temas, crê somente, ou tenha fé somente, e ela será salva. Notem então essas 2 expressões. Lá, para a mulher, te salvou. E para a menina, será salva. Não se essa palavra salva, no caso da menina e da mulher, não se refere à salvação da alma, à salvação eterna, à salvação do espírito, mas à salvação de um problema ou a salvação de um corpo físico. Ambas estavam passando por problemas, por dificuldades. A palavra salvar, ela tem o sentido de vitória, o sentido de liberdade. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês são corintianos, eu não sou corintiana, mas eu gosto de acompanhar os jogos do Corinthians. Então, às vezes o Corinthians está nos últimos minutos está perdendo. Ou qualquer um outro time, o Palmeiras, ou qualquer uma outra situação. Estou falando do Corinthians porque vamos lá falar do Corinthians, né? Então, o Corinthians está perdendo, está lá na última, faltando uns poucos minutinhos. De repente aparece um jogador lá bom e marca o gol da vitória do Corinthians. O Corinthians foi salvo pelo gol daquele fulano, seja lá com quem for.
mas aquele jogador, ele salvou o Corinthians. Então, o sentido da palavra salvar, ele tem alguns objetivos, alguns sentidos. E no caso ali da menina, Jesus disse a ela, será salva ou será curada do seu profundo sono. Assim, independente se a menina estava morta, Jesus a ressuscitou. Se ela estava num profundo sono, se ela estava desmaiada, independente da situação, Jesus teve e tem o poder de curar, de ressuscitar, de dar vida aonde não existe vida. Para comprovar que a menina estava bem, ou ressuscitou, ou sarou da sua sonolência, Jesus então ordena para os pais ali, para as pessoas presentes, para que dessem de comer alimento material para aquela menina, para comprovar que ela realmente estava viva. A segunda coisa que nós podemos aprender daí é um ensino para nós cristãos, para mim e para você que é cristão. Quando nós percebemos que um irmão está com sonolência, está dormindo espiritualmente, nós devemos, como Jesus tomou aquela menina pela mão, tomá-lo pela mão, convidá-lo a ir a participar, a orar, a ler a Bíblia, que é o alimento espiritual. Então nós devemos ajudá-lo e dar o alimento espiritual para ele. Nós devemos de fazer um trabalho de acompanhamento com esse irmão que está com sonolência espiritual. O alimento espiritual que nós temos, ele deve ser repartido com aqueles que não têm, com aqueles que estão com fome e sede de justiça, como nós já estudamos anteriormente também. Eles estão dentro do reino, são participantes do reino de Cristo, mas talvez estão cansados, estão dormindo e estão sonolentos. E nós, como cristãos, nós podemos ir ajudá-los a se levantar. Então essas lições nós aprendemos com a menina, filha de Jairo, uma adolescente de 12 anos. Agora eu quero compartilhar com vocês também com relação à mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. A menina tinha 12 anos, a mulher há 12 anos sofria. Nós temos um relato de fé, apenas um toque e eu serei curada. É uma história, como eu falei, bem conhecida. Eu não vou assim relatar todos os detalhes da história, mas eu quero pensar com vocês algumas lições que nós podemos aprender nessa história que Jesus ensinou ali aos seus discípulos. A primeira lição que eu quero ver com vocês é a importância do contato com Jesus. Tocar nas vestes de Jesus leva a pessoa a ter um contato direto e pessoal com ele, pois naquele momento, mesmo num relacionamento rápido e curto que a mulher teve com ele, em meio a multidões que estavam ali, Jesus percebeu a fé daquela mulher e ele aumentou a fé daquela mulher, apenas com um toque em suas vestes. Não foi um toque em Jesus, mas nas suas vestes. Jesus é a fonte de vida, a fonte de graça, a fonte de cura. E ele quer que cada pessoa o toque para tornar-se mais próximo dele pela fé e receber a cura dele, a cura física, a cura de um problema, que foi o caso da mulher, e, acima de tudo, a cura espiritual, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos da cura dos nossos problemas, mas o que mais nós precisamos é da cura da nossa alma, a cura espiritual. A segunda lição que nós podemos aprender aqui é que Jesus conhece a fé de cada pessoa. No meio daquela multidão enorme que apertava, que empurrava, que se esbarrava um com o outro, ele percebeu exatamente que quem havia tocado nele era uma pessoa que tinha fé. Ele sabia e percebeu porque alguém especial tinha tocado nele para ser, a pessoa tinha fé para ser curada e simplesmente por tocar em suas vestes. Ele sabia
que tinha saído virtude dele. A mulher tocou nas vestes, mas a virtude saiu de Jesus. O poder para curar aquela mulher veio de Jesus, não das suas vestes. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, que a mulher precisava fazer conhecida publicamente o que havia acontecido nela, para que ela pudesse voltar à vida normal, voltar à sociedade, voltar à família, à igreja. Nós sabemos que uma mulher naquela situação, naquela época, ela não podia estar na sociedade, ela não podia acompanhar a sociedade, talvez até mesmo a sua própria família. E Jesus, então, ele providenciou todos os meios. Se vocês lerem lá em Lucas 8,47, nós vamos perceber que a mulher se aproximou de Jesus tremendo e prostrou-se diante dele. Veja a situação daquela mulher. Mas ela não teve medo, ela teve a coragem de enfrentar a multidão, ir até Jesus e prostrar-se, ajoelhar-se diante dele para declarar a ele e a todo o povo o que Jesus havia feito nas suas vestes. Apenas com um toque nas suas vestes, ela foi curada imediatamente. O cristão, nós como cristãos, devemos reconhecer a cura espiritual que Jesus fez em nossa vida e também publicar ao mundo o que Jesus fez em nossas vidas. Assim, nós vemos que essas duas mulheres, uma já adulta, a Bíblia não declara, não sei quantos anos tinha essa mulher. A menina tinha 12 anos, era uma adolescente. As duas eram judias e foram curadas pelo poder de Jesus. Jesus ali ele ensinou aos seus discípulos o poder que ele tinha de curar todas as enfermidades, restaurar uma vida no pior estado que ela estivesse, curar o incurável. Onde os recursos humanos falham, acabam, Jesus é a solução. Vocês podem ler em todos os 3 evangelhos que Jesus foi a solução e Jesus é a solução. Lucas, ele escreve que aquela mulher tinha gastado tudo que ela tinha. Ela não tinha mais solução humana, mas Jesus foi a solução para ela naquele momento. Continuando nos versículos 29, capítulo 9, 27 a 31, nós vamos ver o poder para dar visão. 2 cegos, clamando e implorando a Jesus para ter compaixão deles. Esses 2 cegos não tinham a visão natural, a visão física, mas eles tinham discernimento espiritual para reconhecer que Jesus tinha o poder para dar visão a eles, que Jesus era o filho de Davi, o Messias tão esperado, que era o legítimo rei de Israel. Possivelmente, como eles não viam, eles ouviam a história de Jesus, eles conheciam alguma coisa das profecias lá do Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías 35, de 4 a 6, que Isaías profetizou que quando o Messias viesse, ele abriria os olhos dos cegos. Era a situação deles, eles estavam cegos, eles precisavam do Messias para abrir os seus olhos naturais, que o Messias viria para curar os ouvidos dos surdos, o coxo saltaria, a língua do mudo seria solta e ele cantaria de alegria, porque o reinado do Messias seria grande, seria de poder, e o Messias veio. Por isso, aqueles 2 cegos clamaram ao Messias, aproximaram-se dele, e Jesus lhes pergunta, para provar a fé deles, até que ponto eles aceitariam o Messias, ou que eles criam em Jesus, para poder então serem restaurados da sua visão. Eles, sem hesitar, responderam a Jesus, sim, Senhor, nós cremos em ti. Então o grande médico, com um toque nos olhos deles, mediante a fé que eles tinham, restaurou-lhes normalmente a vista deles. Eles creram e viram o poder de Deus e a glória de Deus. Nós sabemos que o mundo sempre fala ao contrário. Nós mesmos, eu mesma, muitas vezes, minha fé é tão pequenininha, então às vezes a gente quer ver para crer. Tomé,
Um dos exemplos que nós temos na Bíblia, ele era apóstolo do Mestre. E ele falou, quando os discípulos falaram que Jesus apareceu, que Jesus ressuscitou, ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, de maneira alguma eu crerei. Eu quero ver os sinais nos lados dele, a costela dele, eu quero ver o que aconteceu. Jesus respondeu naquela ocasião para Tiago, para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. João 20, 24 a 29, nós encontramos essa história. Deus não se agrada do tipo de fé que exige primeiro o milagre ou a bênção. Ele quer que o homem creia nele simplesmente porque ele é Deus. Jesus é o Deus Filho. E ele ordenou então para os ex-cegos que não contassem a ninguém o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele. Mas eles não aguentaram. A alegria foi tanto que eles saíram enxergando, vendo agora, eles saíram divulgando por toda a terra aquilo que Jesus havia feito neles. Eu acredito que vocês, já viram ou perceberam que Jesus sempre ordenava aos que ele curava para que eles não contassem a ninguém, não divulgassem. Mas por que Jesus sempre falava para não divulgar a cura que ele fez? Primeiro, porque a multidão, as pessoas não estavam preparadas para que ele, como rei, reinasse nas vidas delas. Elas iam para ele para receber os milagres, receber as bênçãos, não com arrependimento sincero. Em segundo lugar, toda vez que Jesus efetuava uma cura, havia uma rebelião, uma revolução por parte dos líderes religiosos, os escribas e os fariseus, até mesmo a população. E com isso, Jesus muitas vezes precisava se retirar rápido daquele local. Em terceiro lugar, ele precisava concluir seu ministério na terra antes de ir para a cruz, pois na cruz é que ele completaria a obra para reinar como rei, a obra da redenção. Assim, a restauração da visão dos dois cegos foi mais uma lição que Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora nós vamos ver dos versículos de 32 a 34, o poder para dar fala. Quando Jesus trouxe vida à filha de Jairo, nós lemos que o espírito de vida voltou à menina e Jesus deu vida aos mortos espirituais também. E todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Jesus trouxe vida espiritual a nós. Depois nós vimos que Jesus deu vista aos dois cegos. Isto nos ensina que quando Jesus nos dá vida espiritual, ele também nos dá vista, nos dá visão espiritual. Agora, aqui ele dá fala, dá voz ao mudo, ou seja, Jesus nos dá visão, ele nos dá vida, nos dá visão e nos dá fala para nós falarmos dele, para nós testemunharmos dele. A Bíblia aqui não declara quem levou o homem mudo e endemoniado até Jesus, mas essas pessoas anônimas foram instrumentos especiais na vida daquele homem para conduzi-lo a Jesus. Nós também podemos ser pessoas especiais para conduzir um morto espiritual até Jesus. O demônio foi expelido e aquele mudo falou. A Bíblia não registra o que ele falou, mas pela admiração das multidões e pelo que elas falaram a respeito da cura, que elas nunca tinham visto tal coisa em Israel, nós podemos pensar que o ex-mudo, ele dava glórias a Deus, ele procurou adorar a Deus, ele começou a falar, a testemunhar do que Deus fez na vida dele. Tanto que os fariseus, quando viram e ouviram o homem falar, disseram que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios.
pelo maioral dos demônios. E eles atribuíram aquele milagre de Jesus, feito e realizado pelo poder do Espírito Santo, ao poder de Satanás, ao poder do maligno. Isso era blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E assim, os fariseus permaneciam mortos nos seus pecados, na sua maneira de viver, sem vida, cegos e mudo espiritualmente. Agora nós vamos ler também Mateus 9, de 35 a 38, a seara e os ceifeiros. Mateus escreve que Jesus estava andando por todas as cidades, pelas aldeias, e ele ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. E nessas caminhadas que Jesus fazia, ele olhou e viu ali a multidão que andava errante e desgarrada como ovelha que não tem pastor. Sua grande compaixão, seu olhar amoroso, foi então até as ovelhas perdidas da casa de Israel, também aos gentios. E se estavam perdidas, precisavam de alguém para guiar de volta para o aprisco. Mas quem iria conduzi-los até o aprisco? Jesus volta-se para os discípulos e ele fala da imensidão, da dimensão da seara. A seara é grande, a seara é extensa e há poucos trabalhadores, poucos para realizar a obra. Mas o que eu tenho que fazer então se a seara é pouco? Ele convoca os discípulos para orar, rogar ao Senhor da seara, suplicar com insistência para que mais obreiros fossem trabalhar na seara. A oração é a mola que move todas as coisas. Nós já estudamos lá em Mateus 6 sobre a oração. E aqui novamente Jesus convoca os seus discípulos para orar, despertando obreiros para a obra do Senhor. Jesus ele conhecia a grandiosidade da obra do Pai. Por isso que ele convocou os seus discípulos a orarem para que mais obreiros ingressassem na obra do Pai. Assim, antes de nós realizarmos qualquer coisa, seja material ou na vida espiritual, no trabalho da casa do Senhor, nós precisamos sempre orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Então vamos começar uma nova semana orando e buscando a presença do nosso Deus na nossa vida, para nós vencermos mais esta semana. Que Deus abençoe os irmãos e um bom domingo para todos vocês.